Oi, eu sou o Ligeiro e você está assistindo a série The Right Way, uma série onde você vai aprender alguma coisa da forma correta. É basicamente uma aulão ali do Ligeiro. E no vídeo de hoje a gente vai ver sobre escopo em JavaScript, como que é criado um escopo em JavaScript, o que é um lexical structure, o que é um block scope, qual que é a diferença entre const, var e let, como que funciona hoisting e muita coisa legal. Então, roda o vídeo, Deninha! Então vamos lá, pessoal, mais um vídeo de The Right Way aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, The Right Way, a gente vai aprender sobre escopo em JavaScript. Qual que é a diferença do lexical structure, o que é o scope chain, como que é um block scope, qual que é a diferença entre const, let, var, e até como funciona hoist em JavaScript, se não me engano é assim que fala. Minha motivação, primeiro de tudo isso aqui, né? Qual que é a minha motivação para estar fazendo esse vídeo e por que eu tô falando de scope especificamente, por que eu tô fazendo um vídeo inteiro para falar só tipo de let, const, var, né? Que é basicamente o que a gente vai falar nesse vídeo. A minha motivação é porque geralmente as pessoas, quando começam a programar em JavaScript no geral, elas não se atentam a estudar como que funciona o escopo, como que funciona a definição de uma variável, até onde que vive uma variável, até onde que vive uma função, como que eu posso usar uma função. Geralmente as pessoas não se atentam a estudar esse tipo de coisa e vão diretamente pondo a mão na massa, diretamente mandando os npm install da vida e não sabem como isso funciona. Já peguei vários programadores que não faziam ideia disso que eu tô falando. Então é importante você entender, por mais que essas palavras aqui, tipo lexical structure, scope chain, block scope, host, parecem um pouco complicadas, mas na verdade são coisas extremamente simples que a gente usa diariamente no JavaScript, mas que as pessoas não entendem o seu significado. E meu objetivo com esse vídeo aqui, minha motivação e meu objetivo com esse vídeo é passar o conhecimento para você. Eu quero que no final desse vídeo você entenda o que é uma lexical structure, como funciona o scope chain no JavaScript, como funciona tudo isso e por que a gente tem const, let, var hoje em dia, tá? Acho que antes da gente falar um pouco de lexical structure, a gente tem que entender que o JavaScript é uma linguagem da qual ela passou por muitas modificações ao longo do seu tempo. Como, por exemplo, block scope é uma coisa que não existia em JavaScript até o ECMAScript 5 e 6 não existíamos block scope. A partir dessas versões do ECMAScript a gente começou a ter block scope, que foi quando nasceram as variáveis const e let. Porque const e let são variáveis de escopo, ao contrário de var, que é uma variável de lexical structure. Então vamos começar falando sobre lexical structure. Lexical structure é uma palavra um tanto quanto complicada, né? Quando você ouve a primeira vez, tipo, o que é lexical structure e tal. Mas se você já programa com JavaScript, se você já usou React, por exemplo, React on Function Components, você já usou lexical structure bastante. Basicamente, o React Function Components eles funcionam baseado nessa regra aqui principal de lexical. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que uma função, sempre que a gente define uma função em JavaScript, ela cria um escopo novo para elas. O que significa um escopo novo? Significa que é o tempo que uma variável vai viver. Por exemplo, acho que com um exemplo prático aqui vai ficar mais fácil de você entender. Eu vou definir uma função que é chamada foo. Aqui quando eu estou definindo a função foo, ela está iniciando um novo escopo. Então todas as variáveis que eu defini aqui dentro, elas vão viver apenas dentro do escopo que foi definido nessa função. É basicamente isso, né? Tipo o escopo da função. Aqui eu defini o bar dentro do foo. Esse bar é só acessível dentro da função foo. Ele é só dentro do contexto do foo que foi definido. Por quê? Por causa do lexical structure. Por causa disso daqui que a gente segue esse padrão no JavaScript. Por causa do lexical structure dele. Então, se eu der um foo aqui, vocês podem ver que ele retornou o 1, que é o bar que eu defini. Só que se eu tentar usar o bar aqui fora, ele não existe. Porque ele só existe dentro da função que foi definido foo. Como a gente está numa RPE do Node aqui, a gente tem um escopo global, né? Que a gente tem sempre um escopo global de onde a gente está executando. E aí cada função que a gente define, a gente cria um novo escopo para aquela função. Isso internamente no JavaScript é como o JavaScript, o garbage collector do JavaScript funciona para coletar os dados. Basicamente por isso, a grosso modo, lexical structure quer dizer que basicamente toda função que a gente define, ela inicia um novo contexto. Bom, com uma função só, isso é meio estranho de entender, né? Mas olha só, se eu defino uma função varbar igual a 1 aqui, e aí embaixo eu defino uma função zaz aqui, e essa função zaz ela tem acesso ao bar, mas se eu definir uma outra variável aqui também, por exemplo, var lu igual a low, por exemplo, eu posso retornar o bar aqui nela,
e eu defini o foo, certo? O que aconteceu aqui? Eu defini uma função foo, eu defini uma variável bar, defini uma outra função zaz, e dentro dessa função eu defini uma variável lu. Se eu chamar o zaz aqui, por exemplo, se eu der tipo um console.log zaz e chamar a função que eu acabei de definir, ele vai emitir 1 para mim, né? Ele vai retornar 1, que é o bar. Mas se eu tentar dar um console.log lu aqui, vocês vão ver que isso aqui vai retornar um erro para mim, tá? Eu vou chamar minha função, vocês vão ver o que vai acontecer. Quando eu executar essa função, ele vai chegar aqui, ele vai vir executando, ele vai definir o var bar aqui bonitinho, vai definir a função, vai definir o lu, vai definir isso aqui, vai executar aqui o zaz, vai dar um log no bar, que vai ser 1. Aí quando ele vir dar o log lu aqui, ele vai dar um type error, ele vai dar um reference error, parecido com esse aqui que eu vi, porque não faz parte do escopo. Olha só que interessante. Is not defined, é um reference error, is not defined. Porque ele foi definido dentro do escopo dessa função. Por mais que essa função esteja dentro aqui, o escopo dela, esse lu, ele só vive aqui dentro. Ele não vive aqui fora, tá? Ele vive aqui dentro. Exatamente, é isso que é um lexical scope. É basicamente isso. A grosso modo, isso aqui é um lexical scope, tá? Em JavaScript. E por que eu disse que o React, por exemplo, usa bastante isso daqui para fazer hooks? Porque tem umas coisas interessantes. Como a gente está em um lexical scope, no JavaScript a gente passa, o interpretador JavaScript ele passa a referência de onde ele foi chamado para a função de onde veio. Olha uma coisa muito louca aqui, tá? Function foo de novo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, var bar igual a 1, function zaz, tá? E agora eu vou fazer uma coisa muito louca aqui, tá? Vou dar um console.log zaz.color. Color é um parâmetro mágico que toda função tem, que ela diz de onde ela foi chamada. Então, se eu mandar um function zaz aqui e eu der um zaz aqui embaixo e fechar isso aqui, o que ele vai acontecer? Ele deu um console.log aqui. Olha que massa isso aqui. É uma coisa extremamente boba, né? Mas é muito legal o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui? Eu defini a função foo, defini uma variável, defini uma outra função dentro do foo e chamei o zaz aqui. E aí aqui eu dei um console.log zaz.color. E o que significa? Que eu mostrei quem que veio. Então a função que eu chamei foi a função foo. Eu tenho uma referência de onde eu vim. Então isso daqui faz parte do scope chain, que era o segundo tópico que eu vou falar. Aconteceu, então eu defini foo definiu a variável bar e definiu a função zaz. E a função zaz tem uma referência para onde ela veio. Então isso aqui é a chain dela, é toda a cadeia de funções daqui. Se a gente tivesse N funções chamando, a gente teria para cada uma de cima uma referência para onde ela veio. Isso daqui é mais ou menos como que o React internamente faz os hooks dele, saca? Tipo, quando você usa um use state assim, quando você usa tipo o use state do React, esse tipo de coisa, ele está capturando o contexto de onde foi chamada essa função com algo parecido com o Color. Eu não estou falando que é assim que o React faz, porque ele tem um monte de otimizações e tudo mais para isso aqui funcionar melhor, mas na essência ele usa desses conceitos do JavaScript, do lexical structure e de scope chain para fazer isso tudo, tá? Então, por mais que essas palavras aqui que eu coloquei no começo, né, lexical structure, scope chain, pareçam complicadas, elas são bem simples, né, se a gente parar para ver. Tipo, basicamente está querendo dizer que uma variável, ela vive dentro de escopo dela. E não, isso não quer dizer só de variáveis, isso quer dizer funções também. Por exemplo, os as ali, eu defini ele dentro do foo, né? Eu não tenho acesso externamente dele, porque ele está no escopo do foo, ele foi definido no escopo do foo. Então não é só bem variável, né? Tipo, tudo que foi definido. Que eu acho que no JavaScript vai ser função e variável, né? Eu acho que é função e variável, não tem muito mais que pode ser, tipo, uma class não seria. Então, basicamente, funções e variáveis definidas dentro de uma função, elas vivem só dentro do escopo daquela função, então é tudo para baixo dela. É basicamente isso, tá? E variável e var, e aqui a gente entra numa coisa interessante, né? Vocês viram que eu estou usando só var aqui e eu não usei constlet, porque como eu comecei a falar no começo do vídeo, constlet são variáveis de escopo, elas são block scope e variável scope, todas são variáveis de escopo, né? Mas elas são variáveis de bloco, diferente de uma variável de lexical structure, tá? Então a gente tem duas coisas rolando, né? A gente tem lexical structure e block scope aqui, tá? Step back, vamos dar um step back e tentar entender de novo, tá? Lexical structure é uma forma da gente definir variáveis e dizer para o nosso compilador o tempo de vida de uma variável. E como que funciona e onde que é iniciado um escopo numa lexical structure. Ele é iniciado sempre que temos uma função sendo declarada, ela inicia um novo escopo do qual ele tem uma cadeia de escopos para baixo dela. Então, tipo, tudo que tem acima, essa função que foi definida tem acesso. No caso aqui de uma RPL, por exemplo, se eu definir uma variável chamada test igual a definir uma função foo e dar um return test,
e chamar o foo aqui, ela vai retornar o teste porque ela tem acesso à variável que foi definida acima dela. Esse aqui é o scope chain rolando também. Como eu estou na RPE, então tudo que veio abaixo de mim, tudo que foi definido dentro desse escopo, tem acesso embaixo. Então esse aqui é o scope chain rolando. Então você tem um scope chain, quando você define uma função, essa função tem acesso ao escopo de cima, e cada função abaixo tem acesso ao escopo de cima. Isso aqui é basicamente a cadeia de escopo. Legal, né? Bem cool isso tudo. Agora vamos entrar em uma coisa bem interessante aqui, chamada block scope, tá? O que é um escopo de bloco, um block scope? A gente viu que para a gente definir um novo escopo em JavaScript, a gente define uma função, beleza? A gente define uma função, temos um escopo. Uma coisa que é legal a gente falar aqui quando a gente está falando de escopo em JavaScript é closure. Closure. O que é closure? Closure é uma função que captura uma variável ou captura um escopo e não expõe alguma coisa desse escopo. Por exemplo, se eu definir uma vark bool, por exemplo, e retornar aqui um objeto setBool, bool igual a bool, quer dizer, aí tem que ser uma variável diferente, porque senão a gente está entrando em shadowing aqui, setBool, getBool, por exemplo, turnBool, beleza? O que eu fiz aqui? O que eu fiz nessa closure aqui, né? Se eu mandar uma closure, você vai ver que ela vai retornar duas variáveis, né? getBool e setBool. Se eu fizer, por exemplo, um closure.setBool igual a 1, eu vou ter setado o bool igual a 1. Eu posso até mandar eu vou setar aqui um varc igual a closure, iniciei minha função, e aqui eu capturei o escopo dela, tá? Quando eu iniciei essa função, eu estou capturando esse var aqui. Isso aqui está no escopo do meu C, então eu não tenho acesso ao bool. Se eu mandar um c.bool, eu não tenho, mas eu tenho getBool, tá? Porque ele vai retornar um define quando eu setei ele. Mas se eu mandar um setBool, 1, 2, 3 aqui, eu setei ele. Se eu mandar um setBool, eu pego ele. O que é isso que está acontecendo aqui? A gente acabou de criar uma closure. Uma closure, então, ela captura o contexto dela aqui e ela não expõe alguma coisa específica do contexto. É uma forma da gente definir variáveis privadas de JavaScript. Antes da gente ter class, ter esse tipo de coisa, a única forma que a gente tinha de definir variáveis privadas ou de fazer class-like functions, né, era dessa forma aqui, capturando uma variável e expondo alguns métodos para manipular ela. Beleza, muito legal, né, isso tudo aqui. Só que agora, como a gente tem mais do que Scala Scope, como JavaScript, ECMAScript adicionaram umas funcionalidades nossas como block scope, a gente não precisa mais fazer essa maluquice aqui para capturar escopo. Se a gente quiser definir uma variável, a gente pode usar block scope. E o que é um bloco? Um block scope é basicamente qualquer coisa entre curly braces. Curly brace é isso aqui, ó. Curly brace. Não sei como chama em português, acho que é colchetes. Colchetes, entre colchetes. Então, tipo, se eu definir alguma coisa aqui, const foo igual a 1, esse foo aqui só existe ali dentro. Olha que muito louco, ele não existe aqui fora. Aliás, ele existe porque eu criei uma função. Deixa eu fechar aqui e voltar. Não existe mais. Beleza, então se eu fizer aqui, ó, um block scope foo igual a 1, console.log foo e fechar o... Opa. Deixa eu voltar aqui. Const foo igual a 1, console.log foo, fechar e fechar meu scope. Olha só que interessante, também não executou meu bloco aqui. Eu tô continuando digitando, ele só vai executar o meu bloco de código quando eu fechar minha curly brace. Fechei a curly brace, executou, temos o foo igual a 1. Só que esse foo não está disponível aqui. Porque lembra que eu falei? Const e let são variáveis de bloco. Então elas só existem. A vida útil de uma variável em const e let é dentro do bloco delas, tá? Legal, né? E isso aqui é uma diferença gigantesca entre var, por exemplo. Olha só isso aqui que louco. Eu vou fazer a mesma coisa agora com var. Var foo igual a 1, console.log foo, e vou fechar meu escopo. Deu o mesmo resultado, mas olha só que doideira aqui. Agora eu tenho foo. O foo está disponível aqui. Por quê? Porque internamente o JavaScript pegou esse foo aqui meu e colocou no escopo de cima. Porque eu não tenho nenhuma função. Lembra que eu falei que esse call structure só inicia um escopo quando inicia uma função? Então, aqui a gente não iniciou uma função, a gente só iniciou um bloco de código. E o bloco de código ele não inicia uma lexical structure, não inicia um lexical scope. Então, ele não existe, aliás, essa variável ela foi definida no escopo acima dela, que é o nosso escopo global no caso. Isso aqui, cara, é vários pitfalls e várias armadilhas no JavaScript foram criadas com base nesse for aqui. Por quê? Porque JavaScript é uma linguagem assíncrona, né? Então ela tem vários procedimentos assim. Por exemplo, se você tá um set timeout aqui e der um console.log 1 e daqui 200 milissegundos, isso aqui é uma coisa assíncrona, né? Tipo, ó, daqui 200 milissegundos eu vou pôr até um segundo para ficar mais claro. Ó, eu executei minha função, só que daria um segundo que ela deu o console. Legal, né? Então isso aqui é assíncrono.
E o que que isso significa, né? Eu vou fazer um exemplo bem tosco, foo igual a 1, tá? Eu vou dar um set timeout console.log foo. Daqui 3 segundos para dar tempo de eu mexer nele. O que vai acontecer? Ele vai printar 1. E eu defini foo igual a 1, né? Mas se eu manipular o 1 agora, foo igual a 3, ele vai dar print em 3 para mim. Vocês viram isso aqui? Esse 3 aqui foi o do set timeout. Porque eu manipulei ele depois. Então, ó, foo igual a bar, por exemplo. Aí, o log do meu negócio aqui foi o bar. Legal, né? Porque ele tá no escopo de cima. Então, essa variável não existe aqui dentro do negócio. Ela não tá capturada aqui dentro, tá? Aí, então é muito incomum você ver em código Legacy JavaScript uma coisa desse tipo aqui, ó. Var igual a 1 e menor que 2, mais e. Olha só que louco que esse código aqui. Se eu der um set timeout console.log e a cada 1 segundo, por exemplo, o que vocês acham que vai ser o resultado desse código aqui? Você acha que ele vai imprimir 1 e 2 ou ele vai imprimir 2 e 2? Ele vai... peraí que eu defini errado aqui. Eu vou até pôr um número maior aqui. Vou fazer com 10. Set timeout. Console.log e dali 1 segundo, tá? Beleza. O que vocês acham que vai acontecer com esse código aqui? Ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Ou ele vai imprimir 10 vezes 10? Se você disse 10 vezes 10, você estava correto. Por quê? Porque nosso var aqui está no nível da função. Não tem nada capturando esse escopo aqui. Então, esse var, cada definição aqui, ele dá override na definição antiga. Então, basicamente, toda vez que ele rodar, aqui, ele vai citar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, quando o set timeout for rodar, o valor do i vai ser 10. Então, todos os prints vão ser 10. Aí, é muito comum você ver códigos de JavaScript Legacy fazendo algo assim, ó. Fazendo um function e set timeout console.log. Dá-lhe 1 segundo, que foi que eu pus. Beleza? E chamando ela mesma aqui, tá? Isso aqui é uma função que se auto-chama, tá? O que eu fiz aqui? Eu defini uma função, function i, que vai setar um set timeout quando chamada, e eu chamei ela logo em seguida com o parâmetro i. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou capturando esse i aqui, como eu defini uma nova função, né? Lembra que eu falei que lexical structure inicia um novo escopo? Que lexical structure, cada função que é definida e declarada inicia um novo escopo. Então, é o que eu estou fazendo aqui, ó, definindo uma função nova, e essa função está tomando parâmetro i, então ela está capturando isso aqui no escopo dela, então esse i novo aqui que eu estou definindo, ele existe só nesse escopo aqui, e ele está capturado com o valor que foi passado nela. Então, essa função aqui, esse for aqui, ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, igual ao esperado, porque a gente capturou o escopo. Então, quando a gente não tinha block scope em JavaScript, a única forma da gente fazer um for, por exemplo, capturando a variável do contexto, assim, ou criando uma nova definição, seria com uma função assim. E também é muito comum você ver esse tipo de bug em código Legacy JavaScript. Tipo, código do que o pessoal esqueceu de capturar variável, que esqueceu disso aqui, porque as pessoas não entendem muito bem como funciona lexical structure e block scope. Então, é importante você entender isso, tá? Onde que é definido cada coisa. E aí, qual que é a diferença agora, né, de var, const e tal? E olha só que coisa muito louca, como const, let, var são variáveis de bloco, uma coisa que você pode pensar aqui, né, tipo, esse mesmo for, né, vamos fazer esse let igual a 1 e menor que 10, mais i, exatamente a mesma função. Olha só, se eu fizer exatamente a mesma função aqui, console.log e a cada 1 segundo, aqui ela vai dar o resultado esperado de 1 até 10 também, de 1 até 9 no caso. Por quê? Porque o let é uma variável de escopo, então quando eu defini o let aqui, ele foi capturado no escopo e está dentro desse escopo aqui. Então esse aqui é o bloco dela. Essa variável let, ela só existe aqui dentro, ela não existe aqui fora, tá? Ela existe só dentro do escopo. A mesma coisa você pode esperar de const também é a mesma coisa de escopo. É legal, né? Interessante isso aqui, né? Muito interessante isso aqui, né? Então, tipo... block scope, variável scope, o que mais a gente pode ver aqui? Tem umas coisas bem interessantes, como por exemplo, a gente sabe então que agora aqui const e let são variáveis de bloco, enquanto var é uma variável de lexical structure, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar então, por exemplo, que a gente possa usar um const foo of 1, 2, 3, console.log foo funcione como esperado. Por quê? Porque o foo aqui, isso aqui é uma coisa interessante do qual eu fiquei meio assim sem entender a primeira vez que eu vi, né? Porque se a gente parar para ver, a gente define uma variável const foo
off e tal, e dando print em full, mas a gente está definindo const full. E aqui meio que você geralmente vai esperar que o full vai ser em cada vez que esse loop for passar, a gente vai redefinir o full. Né? Full é 1, full é 2, full é 3. E isso violaria, né, tipo const, porque um const eu não consigo redefinir alguma coisa, né, tipo const bar igual a 1, const bar igual a 2. Ele vai dar um erro para mim porque has already been declared. Então, geralmente, quando você faz um for assim, eu pelo menos, quando eu fiz isso aqui pela primeira vez, eu esperava tomar um erro parecido assim, porque eu estou usando const. Mas se a gente começar a entender como que funciona o block scope, a gente vai ver que, na verdade, a cada vez que isso aqui for rodar, a gente vai redefinir o const. Porque o const só existe aqui dentro, né? Então, tipo, a gente vai definir o const uma vez, pra cá, vai definir o const de novo, vai definir o const, vai definir o const. Então, não é que a gente vai dar override no full, é que cada vez que ele for executar esse bloco aqui, ele vai ser redefinido aqui. Eu acho que a última coisa que a gente falar nessa parada de scope aqui, nossa, é sobre hoisting. Hoisting é como o JavaScript interpreta o seu código, tá? Eu vou definir um scope aqui, e eu vou fazer uma coisa interessante. Const log hoisting. Eu vou definir um function hoisting depois aqui, return hoisting crazy, tá? E vou fechar aqui. Qual que vocês acham que é o resultado disso daqui, né? Se a gente fosse pensar na variável que a gente definiu aqui no const, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, a gente provavelmente teria um erro aqui em cima, né? Tipo, eu estou dando console.log, mas ele foi definido abaixo. Então era para ele tomar um erro aqui, né? Mas pelo hoisting JavaScript, o resultado disso daqui, hoisting crazy. Por que o hoisting crazy? Por que ele foi executado? Porque o JavaScript ele vai pegar todas as variáveis, todas as coisas que estão definidas e vai mover por cima do bloco onde ele está. Então, esse código aqui, na verdade, quando o interpretador JavaScript for rodar isso aqui, ele vai mover isso aqui para o topo. Então, ele vai mover isso aqui para a parte de cima e vai mover ele para baixo. Ele basicamente, o compilador JavaScript vai pegar todas as declarações que você tem de variáveis e funções, basicamente todas as declarações lexicais que você tem, e vai mover para o topo do arquivo, para o topo, não o topo do arquivo, para o topo do escopo onde ele está, para o topo do bloco de escopo que ele está, tá? Pro topo do lexical scope que ele está. Por exemplo, o hoisting aqui, aquela função que eu defini, ela existe aqui no escopo global. Olha só, ela está aqui no escopo global porque eu defini ela dentro de um bloco. Como ela foi definida dentro de um bloco, ela é uma função de lexical, ela foi definida no bloco global nosso. Legal, né? Isso é muito louco. Isso aqui também é uma diferença entre const e let, entre variáveis, entre coisas de bloco. Por exemplo, olha só essa diferença. .log new hoisting. Beleza? Eu vou definir essa função usando const, porque eu também posso definir uma função. Deixa eu pegar o nome dela bonitinho para ficar certo. Igual a function return crazy. Eu vou dar um log aqui. Vocês viram que ele deu um erro aqui. Diferente do que quando a gente usou uma função normal, ele deu um erro diferente aqui. Ele deu cannot access before initialization. Por quê? Porque o que acontece? Quando uma variável de bloco, ela não é movida para o topo do lexical scope, porque como ela é de bloco, ela é definida exatamente ali. Então ela só pode ser usada ali para baixo. Se, por exemplo, eu tivesse feito algo do tipo passado aqui primeiro, invertido aqui a ordem, tipo passado. Nossa, por isso que eu não gosto de copy and paste, cara. Isso tudo. Eu tivesse definido aqui primeiro. E aí embaixo. Caramba. Aí, por isso que o ligeiro não copia código. É muito difícil copiar código, cara. Aí ia funcionar. Porque ela é definida só onde que tá. Então o compilador, quando ele tá passando aqui, quando o interpretador, quando o que quer que seja que tá vendo esse código aqui, nossa, tá lendo nosso código, né? Tipo, quando o nosso computador tá lendo nosso código, ele não vai mover variáveis de bloco, nada de bloco para o topo da função. E sim, vai manter onde que ele tá. Isso aqui tem uma diferença meio que básica entre variáveis e funções. No caso de variáveis, ela é um pouco diferente. Por exemplo, new var new var igual a 5. O que vocês acham que vai ser o resultado disso daqui? Esse aqui é um pouco mais tricky, tá? A definição da variável, no caso, é movida para o topo do hoist, para o topo do lexical structure dela. Porém, não o valor que foi setado. Ou seja, o resultado desse console.log aqui vai ser undefined. Como você pode ver aqui, undefined. Porque o que aconteceu? Que o compilador, o interpretador, quando foi lendo nosso código aqui, ele moveu o var new var para o início da linha, mandou o console.log new var, e aí mandou um new var igual a 5 embaixo. Ele não move a definição de onde foi, ele só move a declaração das coisas para o topo do lexical contexto onde ele está.
ele não chega a mover aqui, olha só que doido, né? Porque como é uma variável assim, o var global, e eu tinha definido ele aqui como 5, então aqui o bloco foi definido como 5. Aí quando eu fui executar aqui de novo, ele já estava definido esse var que não redeclarou, ele simplesmente foi inútil, basicamente. Foi movido para o topo do bloco lexical que a gente está, e aqui foi definido novamente o 5, mas como já estava 5, foi 5. Ou seja, basicamente, o interpretador de JavaScript vai mover todas as funções e declarações de variáveis, declarações de coisas lexicais para o topo do contexto lexical que ele está. E daí as definições, as assets, os assertions que você fez no meio do seu código vão ficar onde eles estão. Isso é meio doido e pode dar umas confusões na cabeça de alguém. Mas funções, isso é bem útil no caso de funções. Tanto é que é bem comum você ver arquivos assim, JavaScript, alguns arquivos assim que tem as funções definidas embaixo e tem no começo do arquivo, tipo const const foo igual a bar, e aí você tem o bar lá embaixo definido. Aqui no caso ele não vai funcionar porque ele inicia um bloco, né? Mas se eu tivesse tipo var foo igual a bar e der um console.log foo aqui, e eu definir o function bar, der um return my bar, aqui você pode esperar que o resultado vai ser my bar, porque ele foi movido isso aqui para cima e aí foi definido ali embaixo. Então vamos lá, uma leve recapitulação aqui do que a gente tem visto até o momento. Lexical Structure. Lexical Structure basicamente quer dizer que o escopo, que cada escopo de uma variável, de uma função, de uma definição é criado sempre que eu defino uma função. Cada função que eu defino, ela inicia um novo escopo. É isso que quer dizer Lexical Structure. Scope Chain. Scope Chain quer dizer que cada coisa que eu defino em um escopo novo, ele tem uma referência para o escopo de onde ele veio. Ele tem tipo uma cadeia de escopo dele. Então se eu defino uma função bar, uma variável, uma função foo, uma variável bar, e uma outra função dentro dessa função, eu tenho acesso às variáveis que foram definidas acima desse escopo. Isso é block scope, tá? Isso é scope chain, no caso. Block scope, todos os curly braces, todos chaves que a gente abre no código de JavaScript, ele inicia um novo bloco, independente se é um if, se é qualquer coisa. Basicamente, se eu fizer um if foo aqui, eu der um const bar, esse bar só vai existir nesse contexto aqui, não vai existir fora. Tudo bem que agora eu zoei minha iPad aqui, então foo igual a 1, e eu fizer um if foo aqui igual a bar, o bar só existe dentro desse bloco aqui. Então todo curly braces, todo chaves que a gente abre no JavaScript, a gente está iniciando um bloco novo. Iniciando um bloco novo significa que const, let, as variáveis de bloco, elas vão funcionar lá. Const, let, var. Const e let são variáveis de bloco, enquanto var é uma variável de lexical structure, igual functions. Basicamente, toda função em JavaScript, por definição, é uma closure, porque ela inicia um contexto e ela tem o poder de capturar esse contexto de uma outra função. Então, por definição, toda função em JavaScript é uma closure, tá? Legal, isso aqui também para você usar em uma entrevista de emprego, que é uma closure. Hoisting. Hoisting significa que todas as variáveis, todas as coisas de lexical structure que a gente define, elas são movidas na hora da compilação, na hora da interpretação do nosso código, são movidas para o início do bloco, o início da lexical structure que a gente está. Bem legal, né? Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, entre hoisting, const, block scope, lexical structure, JavaScript. É mais ou menos isso. Eu acho que uma forma de você entender melhor isso é você executar isso que eu estou fazendo aqui, fazer exatamente esse exercício que eu fiz, saca? Abrir uma RPA do Node, começar a rodar esse código, ver qual que é a diferença de var, function, const, criar umas funções, mexer com isso para você ter uma ideia de como isso tudo funciona, porque isso daqui que eu estou passando para você é a base do JavaScript, é a base de classe no JavaScript, é a base de hierarquia no JavaScript. Tipo, toda a hierarquia de JavaScript funciona com base nesses conceitos básicos aqui, tá? Tipo, hierarquia de prototype, cadeia de prototype, né? Tipo, no JavaScript tudo funciona com isso aqui. Então é importante você entender isso aqui, por mais que sejam palavras complicadas e seu conceito em si seja um pouco complexo, é uma coisa que é bom você ter em mente que existe e como funciona. Então, eu espero que você tenha tirado um proveito desse vídeo, que você tenha entendido como funciona esse escopo no JavaScript, que você tenha entendido uma vez por todas qual que é a diferença de const, let e var, e que você consiga usar isso nos seus projetos sem sofrer mais, tá? Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui. Se você gostou, compartilha com os amigos, manda lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, manda lá no Facebook pra galera. Me ajuda aí, por favor. Por favor, me ajuda. Compartilha esse vídeo. Obrigado e tamo junto.